Hoje vamos explorar uma das histórias mais emocionantes e transformadoras da Bíblia, a história de José e seus irmãos. Uma narrativa que fala sobre traição, sofrimento, fé, redenção e, acima de tudo, o perdão. Essa história nos ensina lições profundas sobre como lidar com as adversidades da vida e nos convida a refletir sobre a importância de deixar mágoas para trás. Então, prepare o coração e venha comigo nessa jornada espiritual inspiradora. A história de José começa no livro de Gênesis, capítulo 37. Ele era o penúltimo filho de Jacó e o favorito de seu pai, o que gerava ciúmes entre seus irmãos. Jacó demonstrava abertamente sua preferência por José, presenteando-o com uma túnica colorida, símbolo de status e distinção. José, além de ser o preferido de seu pai, teve sonhos proféticos que indicavam que ele seria exaltado e que sua família se curvaria diante dele. Quando compartilhou esses sonhos, seus irmãos ficaram ainda mais ressentidos. O ciúme foi tão grande que eles planejaram matá-lo. No entanto, ao invés de tirar sua vida, eles decidiram vendê-lo como escravo a uma caravana de ismaelitas que passava. Assim, José foi levado ao Egito, onde começou sua jornada cheia de desafios e milagres. No Egito, José foi vendido como escravo e comprado por Potifar, um oficial de alta posição no governo do faraó. Apesar de estar longe de sua família e em uma terra estrangeira, José manteve sua fé em Deus e demonstrou integridade, sabedoria e habilidade em tudo o que fazia. Ele logo conquistou a confiança de Potifar, que o colocou como administrador de toda a sua casa. Porém, nem tudo foi tranquilo. A esposa de Potifar começou a assediar José, tentando seduzi-lo. José, fiel aos princípios de Deus e leal ao seu mestre, rejeitou firmemente suas investidas. Mas, em um ato de vingança, ela o acusou falsamente de tentar abusá-la. Potifar, acreditando na mentira de sua esposa, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, José continuou a demonstrar caráter exemplar. Deus estava com ele, e, mais uma vez, ele encontrou graça aos olhos daqueles ao seu redor. O carcereiro-chefe percebeu suas qualidades e colocou José como responsável pelos outros prisioneiros. Durante esse período, José interpretou os sonhos de dois servos do faraó que também estavam presos, o copeiro e o padeiro. Ele revelou que o copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado, e suas interpretações aconteceram exatamente como ele predisse. 2 anos se passaram até que o faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e falou sobre ele ao faraó. José foi imediatamente chamado da prisão e, com a ajuda de Deus, interpretou o sonho do faraó. Haveria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. Além de interpretar o sonho, José também propôs um plano detalhado para gerenciar os recursos durante os anos de fartura e garantir a sobrevivência nos anos de escassez. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, o faraó nomeou governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do reino, colocando-o à frente de todo o plano de gestão alimentar. Em um único dia, José passou de prisioneiro a uma das figuras mais influentes do Egito, demonstrando que Deus pode transformar situações de humilhação em honra. Essa parte da história é uma lição de que, mesmo em meio aos maiores desafios e injustiças, Deus está trabalhando nos bastidores para realizar seus propósitos. A fidelidade e a resiliência de José o prepararam para o papel crucial que desempenharia não apenas no Egito, mas na história de sua própria família e na preservação de um povo inteiro. Os anos de fome chegaram, e as terras ao redor do Egito também foram afetadas. Por isso, os irmãos de José viajaram ao Egito em busca de alimentos, sem saber que teriam que negociar com José, o governador que agora vestia roupas egípcias e falava sua língua. José reconheceu seus irmãos imediatamente, mas eles não o reconheceram. Ele os testou para ver se haviam mudado, acusando-os de serem espiões e exigindo que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, ao Egito. Quando eles voltaram com Benjamim, José ficou profundamente emocionado ao ver seu irmão mais novo. Depois de mais um teste, ele finalmente revelou sua identidade. Imagine a surpresa e o medo de seus irmãos. Eles sabiam o mal que haviam feito a José e temiam sua vingança. Mas, em um dos momentos mais tocantes da Bíblia, José disse: Não tenham medo. Não fui eu quem trouxe vocês para o Egito, mas Deus.
Ele me enviou adiante de vocês para preservar vidas. José tinha todo o poder para se vingar de seus irmãos. Ele era o governador do Egito, tinha autoridade absoluta e poderia facilmente fazer com que pagassem por tudo o que haviam feito contra ele. No entanto, José escolheu o caminho do perdão. Quando seus irmãos vieram ao Egito buscar alimentos durante os anos de fome, José inicialmente testou seus corações para ver se haviam mudado. Ele queria saber se ainda eram movidos pela inveja e pela deslealdade. Ao perceber que eles estavam arrependidos, especialmente quando Judá se ofereceu para se sacrificar por Benjamim, José revelou sua identidade de forma emocionante. Ele chorou alto, abraçou seus irmãos e declarou: "Não tenham medo. Deus transformou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Essa atitude de José nos ensina que o perdão é um ato de amor que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Ao optar por perdoar, José não apenas restaurou sua relação com os irmãos, mas também trouxe reconciliação e cura para toda a família. Ele não se prendeu ao passado, não guardou rancor nem permitiu que a amargura o consumisse. Em vez disso, ele escolheu enxergar o plano de Deus em cada evento, até mesmo nas dores mais profundas. Quantas vezes somos chamados a perdoar, mas hesitamos, agarrados às mágoas do passado? O exemplo de José nos lembra que o perdão é uma decisão que reflete confiança em Deus. É reconhecer que Ele é capaz de transformar até as piores situações em bênçãos. Mais do que uma história de superação, a jornada de José é um testemunho do poder do perdão. Quando perdoamos, não apenas libertamos quem nos feriu, mas também nos libertamos das correntes da dor e da raiva. José não apenas salvou sua família do desastre, mas também se tornou um instrumento de Deus para preservar vidas durante a fome. Sejamos inspirados pela coragem e fé de José, que enxergou além da injustiça e viu a mão de Deus em todas as coisas. Assim como ele, podemos aprender que perdoar é um dos passos mais poderosos para experimentar verdadeira paz e redenção em nossas vidas. A história de José e seus irmãos é um poderoso lembrete de que Deus pode redimir qualquer situação. Por mais difícil que seja perdoar, esse ato nos liberta e nos aproxima do propósito divino. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.